Fala galera, Augusto Ribeiro aqui. Vamos falar nesse momento sobre Coritiba e Avaí. Também vamos dar um resumão aqui do que aconteceu hoje. Falar um pouquinho sobre o jogo do Remo. Vai ter tudo aqui nesse vídeo. Tudo direto ao ponto e sem clubismo. A rodada ajudou a dupla Atletiba, tá? O Atlético não sai mais do G4 e o Coritiba pode ser até líder de novo. Que loucura! O Coritiba perdeu 2 jogos seguidos e pode voltar à liderança. Tá uma loucura. É claro, alguns resultados ajudaram e outros nem tanto. Vila Nova empatou com o Novo Horizontino, ajudou que o Atlético já pegou o lugar do Novo Horizontino e até passou o Coritiba. Então, mas mesmo que o Coritiba perca, o Novo Horizontino agora é que tá fora do G4, ninguém mais entra nessa rodada. Aí você tem o Remo que venceu sua partida do CRB, começou perdendo, foi bem, já já eu falo mais sobre o Remo. Cuiabá também venceu, voltou a ser forte candidato. E aí o Criciúma foi surpreendido em casa pelo Paysandu. O Paysandu, que a última vitória do Paysandu tinha sido contra o Coritiba, que era líder. O Paysandu pegou as 2 melhores defesas do campeonato, Coritiba e Criciúma, e marcou mais de 4 gols em um, 5 em outro. É complicado, cara. O Tigrão virou tigrinho contra o Paysandu. Criciúma que estava fazendo a melhor campanha até o momento no segundo turno. Criciúma que estava indo para cima de todo mundo. Fez um jogo incrível contra o Coritiba. Comentei sobre aqui e agora perdeu para o Paysandu. Com esses resultados, o Atlético oficialmente está no G4 e o Coritiba, se vencer o Avaí e o Goiás não vencer o seu jogo, que é o clássico contra o Atlético Goianiense, Coritiba volta a ser líder. Por que eu acho bem provável essa questão? Porque o Goiás vai jogar um clássico e o Atlético Goianiense está em melhor momento. Mas claro, o Goiás pode acabar ganhando o jogo e reassumindo a liderança tranquilamente. Mas acredito muito que pode dar um empate nesse jogo ou até derrota do Goiás. E aí, meu amigo, aí o Coritiba só depende dele mesmo para ser líder. Mas aí que tá o problema. O Coritiba depende só dele e vai jogar contra o Avaí, que fez bons resultados, mesmo em crise financeira, o Avaí acabou fazendo bons resultados aí. Falar um pouquinho sobre esse jogo e depois eu volto a falar sobre Série B. Coritiba vem e é até triste, você olha os relacionados e você, vou até colocar os relacionados aqui, e você vê o banco de reserva, o time titular do ataque, e é de chorar, essa é a verdade. Porque o Coritiba não tem perspectiva de gol nenhuma e passa por aí o grande problema do Coritiba. O Coritiba, no começo da Série B, não criava muitas chances de gol, mas aproveitava elas. Aproveitava suas chances. Nos últimos jogos, criou mais de 50 chances de gol e não aproveitou nenhuma. Depois do jogo da Ferroviária, foram jogos seguidos sem fazer nenhum gol. Preocupa demais. Rodrigo Rodrigues, que se machucou. Desde então, o Coritiba não fez mais gols. Não que ele fosse o cara maravilhoso, mas ele era uma esperança de gols nesse ataque, onde o Coutinho e De La Torre não estão indo bem. Dessa vez, nem o De La Torre é opção, tá? Ele tá com uma lombalgia que ainda não curou, e aí você tem opções ali e dá medo do que você vê. Pode ser que surja o Yuri Castilho ali como titular, no lugar até do Coutinho, mas acho difícil que ele escale dessa forma. Provavelmente vai ser o mesmo Coritiba que terminou o último jogo, tá? Algo precisa mudar. O Coritiba vai jogar com o Avaí, que tem tido bons resultados lá em Florianópolis, mas vai pegar um Avaí que tá numa fase melhor que o Coritiba, porque venceu os últimos jogos, estava tentando chegar na parte de cima da tabela. Não é um time maravilhoso, mas é um time que tem sofrido com questões financeiras e tá tentando buscar. Eu acredito que vai ser bem difícil lutar na parte de cima da tabela, mas tá fazendo sua parte e acabou vencendo na última rodada e agora vai pegar o Coritiba em casa. Vai ter o apoio da sua torcida. Confesso que o Coritiba, dependendo dele mesmo, ele sempre é um problema para ele mesmo, obviamente. E no primeiro turno, o Coritiba ganhou, inclusive com gol de Carlos de Pena no segundo tempo. Será que ele vai ter chance ou não? Vamos ver. Um provável Coritiba vai com Zeca Morisco no gol, Zeca na direita. Acredito que o Zeca volta nessa partida já. Aí você vai com Jaci, Maicon e João Almeida. No meio campo, o Alisson, provavelmente Sebas Gomes, Josué, Vini Paulista, Ronier e lá na frente Coutinho. Acredito que vai ser o mesmo time que começou contra o Criciúma, tá? Não indica nenhuma mudança ainda, mas pode ser que no lugar do Vini Paulista venha o Clayson, ou no lugar do Vini Paulista venha o Yuri Castilho, ou até
Clayson na esquerda e Yuri Castilho no lugar do Coutinho. É possível, mas não dá para ter certeza. Eu queria muito ver, quem sabe ali, até na ponta, no lugar do próprio Vini, que tem sido muito bom jogador ali, talvez um Carlos de Pena, pode ser, alguma questão diferente para a questão do ataque, ou até uma mudança de um 4-4-2, mas infelizmente não podemos cravar, não teve muitos treinos depois da derrota contra o Criciúma e não temos informações sobre isso. O Avaí tá tentando chegar na parte de cima e o Coritiba tem essa possibilidade de colar, ser líder, tá? Mas nessa rodada não sai do G4 já com os resultados confirmados. O que você acha, torcedor Coxa Branca? Eu vou falar mais aqui sobre os outros times, mas eu quero que o torcedor Coxa Branca comente aqui o que vai ser nesse jogo. Eu vou chutar um palpite 1-0 Coritiba do coração, mas pensando friamente, sem clubismo nenhum, eu acho que é jogo para 0-0 ou 1-1 esse jogo contra o Avaí, tá? Mas tudo pode acontecer, o Avaí pode vencer também, não me espantaria isso, porque a fase do Coritiba não está boa, principalmente do seu ataque. Aí vamos para os jogos que balançaram esse domingo, tá? Vamos lá, a rodada ajudou na parte de cima, mas alguns ali encostaram de novo. Cuiabá venceu seu jogo contra o Atlético 2-1. Remo venceu e voltou para a disputa. Será? Remo ainda tá mais de 5, tá com 5 pontos do G4. Tem chance, mas é bem difícil. O Remo precisa se despertar. Será que o Guto Ferreira vai dar certo nesse Remo aí? Torcedor do Remo, diz aqui, você ainda tem chance? Você ainda acredita? Eu acredito que se vencer 2 a 3 jogos seguidos, volta pra briga. Mas se não vencer o próximo ou já pipocar no próximo, já era, porque tá bem complicada a distância e os times de cima estão pontuando mais. Aí a gente vê o Novo Horizontino que vacila em casa, tá? 1-1 contra o Vila Nova. Vila Nova que já deu adeus à briga para subir, pontuar ali para não ser rebaixado. Mas o Vila Nova que conseguiu arrancar esse empate muito bom para Coritiba e Atlético e os outros que estão ali brigando pelo G4. E aí, vamos direto pro jogo do Criciúma, tá? O Criciúma que tinha feito um baita de um jogo contra o Coritiba. O Criciúma tinha feito um baita de um jogo contra o Coritiba e foi amassado pelo Paysandu em casa. Ah, tá, o Paysandu não fez um jogo maravilhoso. Cara, o Paysandu soube aproveitar contra-ataque. Baita golaço do Garcês, inclusive. Cara, o Paysandu soube jogar fora de casa. Será que o Paysandu ainda tem chance? É mais uma. Torcedor do Paysandu, comenta aqui. Você acha que ainda tem chance? Para mim, estava morto. Respira no momento, mas ainda muito difícil e complicada a situação do Paysandu. Mas provou fora de casa que tem condições. E por que não fez isso até agora? A última vitória tinha sido há muitas rodadas lá atrás com o Curitiba, né? E serve também de alerta pro Criciúma, que não pode achar que tá tudo vencido. E aí você ganha de um concorrente direto e perde pro Lanterna, exatamente o que o Coritiba fez lá atrás. Não pode vacilar. A verdade é, todos os G4 ali correm risco. O Atlético, mesmo que ganhou 7 seguidas, se voltar a perder ou acontecer alguma coisa, fica em risco também. Eu acredito que tem grandes chances de os 3 times do Sul aí subirem. A Chapecoense ainda tá na briga, mas acho difícil pelo desempenho dos últimos jogos, mas ainda tá na briga. Se vencer seu jogo, vai a 44 pontos. Mas eu quero a sua opinião. Quem você acha que vai subir? Agora o bicho pegou, ficou muito apertado ali. Toda rodada o G4 pode mudar, o que quase não estava mudando. Mudou dessa vez, rodada que vem pode mudar de novo. E o bicho tá pegando nessa Série B. Deixe seu comentário aqui, você vê. Eu sou torcedor do Coritiba, falo sobre o Coritiba, mas falo sobre Série B e sem clubismo. Por mais que eu torço pro Coritiba, muitas vezes eu torço pro Atlético se ferrar, por exemplo. Mas aqui você vai encontrar opinião até sobre o Atlético, sem clubismo nenhum. Inclusive, que com a derrota do Criciúma, Atlético, nesse momento, é o melhor time, inclusive que está nesse G4. E se os outros times não se despertar, vai assumir a liderança. Coritiba, inclusive, tem obrigação de ganhar contra o Avaí, falando como torcedor agora, tem obrigação de ganhar do Avaí, porque senão pode se complicar, inclusive em relação aos outros times ali. Cuiabá tá chegando, Remo pontuou bem, aí você tem o Chapecoense que pode colar, e o Novo Horizontino, não acredito que vai dar muitas bobeiras ainda, vai brigar pelo acesso e o Coritiba precisa vencer. E aí, torcedor, deixe seu recado aqui, seja membro do canal, vocês ajudam muito o meu trabalho, de coração.
falo sobre Série B, sobre Coritiba e tem muita comédia no short. Seja membro, assista as propagandas, deixa o like, comenta sua opinião. O que você acha? Aqui é sem clubismo mesmo eu sendo torcedor. Tamo junto.